Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Fala, Renato Cordeiro está aqui comigo hoje para a gente analisar a sua matriz, né, Renato? Renato que é um aluno de Portugal, então a gente tem aí um descompasso com relação ao fuso horário, né? Mas que a gente consegue resolver porque o vídeo resolve as paradas, né? E cara, eu tô aqui com esse bordado que você fez, essa programação lá no Wilcom, e eu gostei, tá? Eu gostei aqui do que eu tô vendo. Vai ser um desafio para mim tentar encontrar pontos de melhoria, o que para mim é ótimo, porque eu sei que você está se dedicando. Inclusive eu vejo lá na comunidade dos alunos a quantidade de amostras que você manda, a quantidade de testes que você faz, você se dedica mesmo ao curso e aprende o ofício de programação de bordados. Não é uma coisa complexa, impossível, mas tem um certo grau de dificuldade sim, e a gente percebe o quanto você se dedica para poder aprender e está obtendo bons resultados em tão pouco tempo. Então, eu gosto muito de pessoas dedicadas, beleza? Parabéns aí pelo seu empenho, pela sua dedicação. Não diferente dos outros alunos, mas você é um cara muito presente lá na comunidade dos alunos e eu gosto muito disso. Então eu não poderia deixar de comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Renato, então vamos lá, esse ursinho aqui, do jeito que você me mandou, a gente bordou, tá? Para ser bem fiel aqui na hora de fazer análise, eu não acabar te atrapalhando e não acabar te ajudando, não fazer nenhum julgamento prévio sobre o desenho antes mesmo de bordar. Então a gente bordou sim o desenho do jeitinho que você me mandou, no mesmo tamanho, com a mesma característica de ponto, tudo igual. Não mudei absolutamente nada porque não seria íntegro da minha parte fazer isso. Então, o bordado tá show de bola. Como você não usou contorno, eu acho legal esse tipo de bordado sem contorno, tá? Não tem nada contra não, apesar de que nos Estados Unidos, a gente costuma ver muita programação de bordado, muitos bordados, principalmente os infantis, inclusive, bordado para linha doméstica, né, para o lar, artigos decorativos para casa, almofada, coisas do tipo. A gente consegue perceber bastante tanto essa linha de produtos lá nos Estados Unidos, como também a linha infantil, bordado sem contornos. Exatamente nessa pegada que você fez aqui. E eu não sei como é que é aí em Portugal, eu estudo bastante o mercado americano, né? Mas eu não sei como é Portugal em relação a esse aspecto. No Brasil, todavia, a gente gosta muito do tal do contorno. Então, quando bate, por questão de costume, né? Eu gosto muito desse tipo de bordado aqui também, fica bonito. Mas é fato que aqui no Brasil a gente tem costume sim de trabalhar desenhos assim, de falar, cadê o contorno? Faltou contorno. Se eu mostrar um bordado desse para um cliente nosso que compra as matrizes no site, vai dizer assim, olha, faltou o contorno. Por quê? Por uma questão de hábito, uma questão cultural, acredito, né? O Brasil tem muito esse apego emocional, vamos dizer assim, em relação aos contornos. Não tem nada de certo ou errado com isso. Só estou pontuando, considerando, né, a percepção que eu tenho de mercado, comparando o Brasil com os Estados Unidos. E é bem isso que eu vejo. O Brasil gosta muito de desenhos com contornos, Estados Unidos também não. Aliás, os Estados Unidos não gosta, né? Não tem hábito de colocar tanto contorno como a gente tem aqui no Brasil. Tá? Depois você me conta, inclusive, como é em Portugal para a gente saber. Mas, então assim, tirando esse aspecto da cultura, né, se a gente fosse trabalhar contornos aqui, eu recomendaria contornos simples, para manter essa mesma leveza do desenho, do aspecto do desenho. Nada de contornos muito grosseiros em ponto cheio. Contornos levinhos, em corrido simples. Se for corrido simples, que é o corrido, literalmente o ponto corrido, né? A gente chama de ponto corrido simples porque ele passa uma vez só. E o ponto corrido triplo ele passa 3 repetições. Então, eu recomendaria o corrido simples com dupla passada ou possivelmente 4 passadas. Números pares sempre, né? Não necessariamente sempre, mas enfim, lá no curso você deve ter percebido por que eu falo números pares, né? Para a gente ter aí a ramificação inteligente do bordado, para a gente ter recurso para trabalhar o contorno com a ramificação de forma inteligente, com a espessura do contorno toda uniforme, sem criar saltos e cortes desnecessários dentro do bordado, tá? Então é simplesmente por isso que eu falo em contornos simples com dupla passada, números pares. Dupla, 2 ou 4 ou 6, por exemplo. 6 não faz sentido, 6 é melhor trabalhar corrido triplo, por exemplo. Então eu recomendaria isso, tá? Um contornozinho simples, um corrido simples com 2 passadas ou no máximo 4 passadas na parte da cabeça, elementos maiores.
ou possivelmente trabalhar com corrido triplo com 3 repetições seria também ideal. Mas isso caso você fosse readequar esse desenho para trabalhar com contorno para ele se adaptar bem ao mercado aqui no Brasil. Não sendo assim, ele está ótimo, tá? A gente vai analisar ele também, a programação dele lá no Wilcom, para saber se tem algum aspecto aqui, alguma coisa que tenha gastado alguma quantidade de pontos, alguma coisa que eu não estou conseguindo pegar visualmente, não tem defeito visualmente falando no desenho. Uma coisa que eu consigo perceber é que aqui ó, eu consigo ver, tá? Através dessa cor tatame do bege aqui do focinho, eu estou conseguindo ver uma certa marcação bem forte mostrando o fundo desse objeto. Então isso pode ser um ponto de correção, a gente vai ver lá no Wilcom. Né? Não deu defeito, mas ele está começando a aparecer. Eu particularmente falando, pessoalmente falando, eu não gosto desse aspecto de um objeto revelando sobreposição do outro. Tá? Eu não gosto disso, eu gosto de aparar no limite. A gente vê lá no Wilcom como isso funciona, vai ficar melhor. Tá? Mas é um ponto aqui que eu poderia considerar melhoria, a gente vai ver no Wilcom para ver se isso faz sentido realmente. Por lá eu vou conseguir analisar melhor a estrutura da programação em si. E basicamente é o único ponto. Tá? Aqui você trabalhou com um objetozinho, ele não demarcou tão bem, tá? Que é o detalhezinho da dobra da mãozinha, né? Da dobra da mãozinha do ursinho. Acho que você poderia evidenciar com uma curvatura maior e deixar um pouco mais fino a espessura desse contorno. Pelo que parece, você usou um ponto entrada C, usou a ferramenta entrada C, com um ponto de contorno como preenchimento. Nada de errado, mas a espessura deveria ser um pouco mais fininha e você deveria valorizar mais a curvatura para dar essa cavidade, esse efeito, né, de curvatura ali para mostrar que é a palminha da mãozinha do ursinho. Nos pezinhos também, dá para ver, mas acentuar mais essa curvatura. E possivelmente você trabalhou com esse aspecto de sombreado só no pezinho, não fica legal. O certo é você colocar, por exemplo, se eu tenho efeito de luz batendo, incidindo pela lateral de um desenho, então se você vai colocar esses objetos para demonstrar luminosidade, efeito de luz, reflexo de luz, é importante você colocar, né, na parte de cima, na mãozinha, no pezinho, tá? Para poder fazer sentido essa questão de profundidade de iluminação ou sombra. Aqui me parece mais, pela cor que veio na proposta do desenho, que você quis trabalhar como se fosse uma sombra. Mas eu percebo, me dá essa sensação, que foi insuficiente trabalhar como só. Parece que falta sombreado nos demais elementos. Então, se é uma sombra, eu optaria por colocar, além do pezinho, também colocar na mãozinha e colocar no roxinho também. Tá? Porque aonde o sol bate, suponhamos que a luminosidade bate aqui. Então, naturalmente, nesse lado, cria uma sombra. E aí, para fazer esse efeito, né, de forma realista, você colocaria os objetos de sombra em mais elementos do ursinho. É claro que aqui a gente bordou com um marrom muito acentuado, certo? Seria bordar com um marrom mais tom sobre tom, de repente um tomzinho acima desse begezinho, porque tem que ser uma coisa suave, não pode marcar tanto como está marcando aqui. É só uma questão de trocar a cor mesmo. E a mesma coisa seria se fosse fazer um efeito de luminosidade, colocar um aspectozinho, colocar um tatamezinho aqui, dando um efeito mais clarinho, claro, um tom um pouco abaixo desse bege, para dar a questão de luminosidade, para dar esse efeito de luminosidade batendo, né, em cima do pelo aqui do ursinho, mas são detalhes. Eu gostei do trabalhar que você deu aqui no ponto cheio, você colocou parece que é um ponto cheio com divisão automática ou um tatame com efeito aleatório, a gente vai ver no Wilcom. Me parece mais com um efeito aleatório no tatame, né, fica bonito, né, ele fica um aspecto muito parecido com um ponto cheio, porém mais assentado no tecido, né, ele fica mais firme no tecido, já o ponto cheio ele fica mais volumoso. Trabalhou com ponto cheio nas orelhinhas, deu um acabamento de profundidade legal, eu gosto desse efeito, dessa troca de um objeto trabalhar com tatame, o outro ponto cheio, sabe? Essa brincadeira que a gente tem de movimentar o desenho trabalhando com tipos de pontos diferentes em objetos tão próximos, eu acho isso legal. Assim como você trabalhou o tatame no narizinho e ao mesmo tempo você trabalhou o ponto cheio nesse reflexo da ponta do nariz, eu acho bacana. Enfim, o desenho tá show de bola, não tem que colocar defeito onde não existe. Onde eu consegui observar, pelo menos no bordado, eu disse aqui. Agora a gente vai lá para o Wilcom para analisar. Mas antes, deixa eu analisar o verso, né? Eu gosto de colocar a mão para sentir o toque do avesso do bordado. Nos olhinhos eu estou sentindo um pouco de toque, tá? Excessivo, tá dando um carocinho aqui. E é bem natural isso acontecer por conta desse objetozinho, que é a íris, o reflexo na íris do olhinho do ursinho. São objetos bem pequenininhos, certamente você colocou uma densidade de ponto mais alta,
e aí tem o ponto e tem mais a amarração do ponto para ele não se soltar, que o Wilcon faz. Isso cria um acúmulo de ponto e aí fica com um toquezinho meio, sabe, meio que incomoda um pouco no avesso. Mas é só isso que eu estou sentindo aqui, só nos olhinhos mesmo, no resto tá legal. Tá? Não considero nenhuma alteração além dessas, pelo menos não por enquanto, enquanto eu estou analisando o bordado aqui. Agora a gente vai lá para a tela do computador com o software Wilcon Embroidery Studio aberto, com o arquivo que você me mandou, para a gente fazer, finalizar essa análise lá. Beleza? Então vamos lá comigo. Vamos lá, Renato. Estou aqui no computador, software Wilcon Embroidery Studio aberto. A sua matriz está aqui na tela para a gente estar dando continuidade à avaliação que a gente começou, né, a análise que a gente começou a fazer lá no bordado propriamente dito, tá? Então vamos dar continuidade aqui para ver se faz sentido tudo aquilo que eu falei. Vamos lá. Bom, vamos direto aos pontos ali, exatamente de possíveis melhorias para essa matriz. Bom, a primeira delas que eu citei foi a sobreposição, a possível sobreposição excessiva. Espera aí que tá, deixa eu acertar aqui, opa, pronto, melhorou. A sobreposição de forma inadequada de objetos aqui, ou seja, o corte, não vou falar ineficiente, tá? Mas a falta do corte correto, né? A falta do corte correto, um pouco mais de cuidado na hora de cortar o objeto. Eu vi que aqui você preservou, você respeitou a sobreposição dos objetos. Eu entendo isso, muitas vezes a pessoa faz isso, talvez você tenha feito, talvez sim, talvez não, para poder garantir que os contornos ou os objetos não vão se desencaixar, não vão ficar distantes uns dos outros. Mas aí eu te falo, cara, prefira trabalhar com os objetos um no limite do outro. E trabalha estrutura, ponto de suporte, compensação de repuxo, regulagem na máquina, para que o desenho não crie desencaixes e vai ficar perfeito. Porque a sobreposição de ponto, né, principalmente tatame em cima de tatame, e se tratando de máquina doméstica isso ainda é pior, ele cria, além de um atrito, né, exagerado da agulha na hora de bordar um ponto sobre o outro, e ele cria ainda um problema ainda maior, que é visual, ou seja, visualmente você consegue perceber a existência de algum objeto, algum volume ali diferente, como eu te mostrei lá no bordado, o que para mim tem um peso, né, uma consequência ainda mais danosa, vamos dizer assim, né, se é que essa palavra existe. Dano danosa? Eu acredito que sim. Não sou expert em português, não, eu entendo alguma coisinha de bordado, expert em português eu não sou. Vamos lá, cara, então assim, uma forma de fazer isso aqui bem fácil é selecionar o objeto qual a gente quer fazer com que ele remova tudo que está atrás dele, é você selecionar o próprio objeto, vem aqui no menu arranjar, vai na opção remover sobreposições, zera todos esses parâmetros aqui, é claro que ele não vai aceitar zero, mas eu gosto de zerar para garantir que ele vai ficar no valor mínimo possível, e aí você dá OK. O que ele vai fazer? Ele vai cortar, né, todos os objetos que estão atrás dele, usando o próprio objeto selecionado como base para corte. Então ele pega o objeto que está em questão, selecionado, que é esse daqui, tá vendo? E a partir desse formato desse objeto, ele corta tudo que está sendo exibido atrás. E o que está sendo exibido atrás nesse momento? É esse cara aqui. Então ele faz um corte exatamente no limite de um objeto, né, fazendo com que o objeto seja cortado um no limite do outro. E aí a gente tem exatamente aquela situação onde a gente não vai ver mais, quando bordar, um objeto transpassando por dentro do outro. A gente não tem mais, nesse caso aqui, sobreposição de ponto, tá? Então a gente consegue resolver isso dessa forma, tá? Então é importante você fazer isso aqui, tá? É importante, na minha visão, tá? Na minha percepção, isso é importante. Aqui, ó, você já cortou, já o nariz você cortou, tá vendo? Fielmente, ó, tá no limite certinho, exatamente como eu estou recomendando. Daí você pode fazer a mesma coisa com o narizinho dele, tá vendo? O narizinho também tem uma sobreposiçãozinha. O nariz, como ele é escuro, para mim, lá no bordado, na mão, não deu para perceber esse volume. Só que se a gente cortar, possivelmente tira um pouco o aspecto de dureza do bordado, porque evita a sobreposição, principalmente de tatame sobre tatame. Quando é ponto cheio sobre tatame, eu não vejo problema algum. Mas tatame sobre tatame... Peraí, vou repetir para ver se eu não falei errado. Quando é ponto cheio em cima de tatame, eu não vejo problema. Eu faço muito isso. Como é o caso do olhinho, que eu não vou recomendar você aparar. O olhinho vai continuar sendo ponto cheio em cima de tatame e eu não vou recomendar você fazer buraco nele.
tá? Agora, no caso do tatame sobre tatame, eu recomendo você fazer o corte. Então eu mostrei ali uma forma de fazer o recorte e outra forma seria você remodelar o objeto. Ou seja, pegar esse objeto aqui e fazer uma remodelagem dele, contornando novamente aqui, fazendo com que ele contorne, contorne o objeto qual a gente quer respeitar, né? Vamos dizer assim, que é esse cara aqui. A gente teria esse formato. Dá para fazer também, não é bem um corte, mas é uma readequação, né, do formato do objeto para que um objeto respeite o outro. E aí ele não vai mais, nesse caso, sobrepor os objetos. O fato de estar entrando um para dentro do outro, igual você está observando aqui, nada mais é do que o perfeito uso e recomendado uso da compensação de repuxo. É necessário que tenha. Dado, inclusive, o resultado do bordado tá perfeito lá, não ter desencaixado absolutamente nada, os objetos, mesmo que não tenha contorno, ainda assim os objetos em tatame eles podem desencaixar. Como você trabalhou muito bem, por sinal, a compensação de repuxo, trabalhando com valores altos em objetos maiores, ele segurou bem o tecido e não repuxou. Tá? Então aqui o que eu fiz foi manter essa compensação de repuxo. Tá? Mantive a compensação de repuxo aqui porque ela, de fato, vai servir para travar o tecido de modo que... travar o tecido não, a compensação de repuxo ela vai compensar o repuxo, ou seja, ela vai alongar o comprimento do ponto para que resolva o encolhimento do tecido que é natural. Então, compensação de repuxo serve para isso. O ponto de suporte você trabalhou certinho, né? Ponto de suporte tatame para o objeto tatame, ficou legal. Os olhinhos dele, como eu disse, deixa eu ver aqui, enchimento. Até que você trabalhou com ponto de suporte, trabalhou com ponto cheio bem leve, né, cara? 0,60, mas se quiser, deixa eu ver se esse aqui tá com a densidade... tá. Então, a dureza que eu encontrei lá no bordado, na mão, no aspecto do bordado, não foi nem pelo fato do detalhezinho do olho, não. Foi mais pelo olho em si mesmo, que está com 0,38. E aí você pode trabalhar com 0,55 para ele trazer um pouco mais de leveza para os olhos, para ele não ficar tão duro, tão denso lá na hora de executar o bordado. E aí você pode trabalhar com... Na verdade, 0,50. 55 é exagerado. Vamos botar 0,50 que ele vai ficar leve, vai ficar bom para bordar, vai ficar com um aspecto legal também, não vai ficar tão pesado o avesso do bordado, então vai resolver bem essa parada aí, tá? O que mais que eu recomendei lá foi com relação a esse objeto aqui, ó. Então vou exibir só ele. Na verdade você fez ele com... Eu achei que você tivesse feito ele assim, ó. Eu faria dessa forma aqui, tá? Não que a forma que você fez está errada ou está certo, mas... Dessa forma aqui, é muito mais fácil para editar. Gibson, mas não é o mesmo tipo de ponto, né? Verdade, não é o mesmo tipo de ponto. Mas você pode vir aqui e mudar, ó, em contorno. Eu posso botar, por exemplo, ponto corrido, deixa eu achar aqui, ó, pesponto. Não é o pesponto, não. É o contorno aqui, ó, contorno. E aí você pode mudar o espaçamento dele, você pode mudar a espessura, e eu posso trabalhar uma espessura fininha, vou botar 1 milímetro, que é o mínimo que eu recomendo nesse caso. E aí você já tem um formato, olha, vamos botar na mesma cor, pronto. Você já tem um formato melhor. Eu vou recortar o meu aqui, vou recortar o meu, e aí eu vou... É porque a cor está muito fraquinha, né? Vamos colocar ele pretinho para ficar mais claro, mais fácil de você enxergar. Tá vendo? Esse é o objeto que você usou. Eu vou deletar ele e vou colar o meu. Olha como é que ele marca mais a mãozinha, tá vendo? Sem perder o aspecto que você quis dar com relação à leveza dos pontos. Só que eu usei a ferramenta entrada C, tipo de ponto, contorno, dei uma arqueada maior para demarcar melhor a mão. E claro, aqui a cor não está seguindo o seu planejamento, porque eu troquei para você ver melhor. Mas aí quando eu colocar a sua cor, ó, vai ficar com um aspecto melhor. E aí você pode duplicar esse objeto que você fez para a mãozinha e colocar no pé, possivelmente. Não sei se vai ficar ruim, não. Vamos testar aqui, ó. Dupliquei o objeto, posso colocar ele aqui. Ó, deu certo, tá vendo? Se você quiser, você pode... Aí a vantagem de fazer esse objeto em entrada C é que você pode, ó, aumentar a qualquer momento aqui, ó, o formato do objeto. Aquele tipo de objeto que você desenhou, ele não te permite tanta edição. Dá para editar, mas dá trabalho, né? O objeto fica engessado. Para essa situação aqui, eu prefiro fazer com a entrada C. Você tem muito mais flexibilidade aqui para editar. Então, você, através de um só objeto, você faz vários e você adequa melhor o desenho aqui. Com poucos cliques, você já está com o desenho já totalmente alterado, com um aspecto melhor. A questão da sombra, nesse caso aqui, eu vou remover, sugerir a remoção dessa,
ou possivelmente, se você preferir, fazer a aplicação uso dessa mesma sombra nos demais elementos aqui. Aqui eu vou preferir remover porque eu achei o desenho muito clean, muito limpo, por sinal, para usar essas sombrazinhas. Eu gosto assim, se vai usar sombra, use, né, não com excesso, mas use de verdade, né? Então aqui, por exemplo, você colocou uma sombrazinha que acaba não parecendo muito bem uma sombra, porque ela está trabalhando sozinha. Então, se a gente tivesse evidências de outras sombras ou reflexos no curso do desenho, em mais partes da roupa, mais parte do pelo dele, tudo bem. Mas como está um objeto isolado aqui e outro objeto isolado aqui embaixo, eu prefiro trabalhar sem. Muitas vezes eu considero que no bordado computadorizado, menos é mais. Tá? Então, nesse caso aqui, menos objeto é mais qualidade, é mais limpeza, mais clareza, tá? Nesse caso. Pode ser do contrário também, pode ser que se você tiver um bordado de logomarca, por exemplo, simples demais, fique feio. Não é uma verdade absoluta, é só um exemplo que eu estou dando para essa consideração aqui. Eu gostei desse efeito que você deu, você colocou aqui um objetozinho em enchimento de motivo para fazer esse efeitozinho da manga, ficou realmente igual uma golinha, né? A marcação da gola da blusinha dele, achei legal. Ficou bem criativo, inclusive, e não deu trabalho, porque, né? Deu trabalho de raciocínio, mas na execução quase que nenhum, né? Porque é uma ferramenta que já traz esse recurso já pronto. E deixa eu ver aqui, você usou aqui, ó, vamos ver se eu estava certo, tatame, exatamente. Tatame com efeito aleatório de 70, dá essa rugosidade, dá esse efeito aqui aleatório dentro do tatame, tira aquele tatame padrão que a gente tem, que é normalmente, aqui vamos zerar, né? Que é esse tatame convencional de logomarca, né? Que não está errado, mas para um desenho desse de ursinho, eu acho que essa característica que você deu nesse efeito aleatório aqui, eu acho que caiu muito bem nesse desenho, né? Caiu muito bem, eu acho que valeu muito a pena. Eu não trocaria, não. Eu gostei muito dessa pegada aqui, dessa textura que você deu pro pelo dele. Beleza? E, cara, sinceramente, só isso, tá? Não vou inventar moda de recomendar mais nada, porque o desenho está muito bacana. Você trabalhou com compressão de repuxo certinho, travou o desenho com ponto de suporte, inclusive trabalhou com ponto de suporte duplo, né? Tatame duplo, melhor ainda para garantir, sem medo aí de gastar ponto, de gastar linha, porque bordado é para ser bonito, não é para ser simplesmente barato a qualquer custo, né? Tem um preço a se pagar por isso. Última recomendação, Renato, apesar de lá na máquina de bordado eu não ter tido problema visual com isso, mas é por conta de segurança que eu vou te falar. Esse objeto em tatame aqui, ó, que faz preenchimento da orelha, cara, pode fazer sem medo. Nesse caso aqui pode fazer, que eu assino embaixo. Aumenta a expansão do objeto até fazendo com que ele ocupe o espaço aqui, ó, o limite dele fique ocupando o centro do objeto em ponto cheio que vai cobrir, que vai dar acabamento sobre ele. Pode fazer sem medo, não vai dar pau, tá? Vai ficar bonito, tanto quanto já está, visualmente falando, disso não mudou nada, realmente não vai mudar. Só que você vai estar criando estrutura, garantindo que o bordado vai se comportar bem em qualquer máquina e principalmente em qualquer material. Porque do jeito que você fez aqui, eu vou mostrar isso na outra orelhinha, qualquer deslocamento excessivo do material, que é comum em materiais mais maleáveis, vai criar um desencaixe entre os dois objetos. Fácil, fácil, tá? Não vai demorar muito para acontecer isso, não. Então, para evitar, né, esse constrangimento por parte na sua produção ou na produção do seu cliente, caso você venha comercializar essa matriz, por exemplo, para evitar isso, faça dessa forma aqui. Você não vai ter nenhum dano. Vai aumentar talvez 20, 30 pontos a mais, não sei. Vamos ver aqui, 21.843. Vamos ver quanto estava. Então, 21.800. Até que aumentou uma quantidade aí de 200 pontos praticamente, quase isso, 190 pontos. Menos. 21.840 pontos. Aumentou aí 210 pontos, né, praticamente. Mas, cara, numa máquina doméstica que borda 600 pontos por minuto, vai representar aí aproximadamente 20 segundos a mais de tempo de máquina. Isso numa máquina doméstica que borda 600 pontos por minuto, que é a máquina mais lenta que tem no mercado. Então, cara, é totalmente irrelevante, né? É um tempo bem irrelevante, a quantidade de fio que vai gastar. Cara, vale a pena estruturar, aumentar essa área de densidade ali, essa área de expansão do enchimento complexo ali do ponto tatame para você garantir a qualidade do bordado independente do material. E aí eu estou julgando essa alteração sendo necessária por conta da possibilidade que você gera para bordar o desenho em vários tipos de materiais
sem precisar de ficar adequando o desenho sempre que for bordar. Ah, vou bordar em malha, então vou precisar fazer ajuste no desenho. Agora eu vou bordar em jeans, vou precisar fazer ajuste no desenho. Para que você não tenha tanto essa necessidade, tá aí uma dica super válida e é o que eu faço nos meus desenhos. Beleza, Renato? Bom, é isso aí, cara. Eu espero que você tenha gostado, tá? Desse material aqui. Espero que ele seja muito enriquecedor aí para os seus aprendizados. Lembre-se sempre, aplicou essas alterações que eu recomendei, fez uma amostra, faz uma foto, publica lá na comunidade para conhecimento e agregar valor e conhecimento para os demais alunos também. É só isso que eu te peço. Beleza? Então é isso, cara. Obrigado aí mais uma vez e até uma breve análise. Tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!